Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: Como age um vencedor? E nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós queremos te dizer que a carne, ela sempre vai nos levar a um processo de vitimização. Mas é nosso papel, é nossa função não assumirmos esta postura e nem permitirmos que o diabo trabalhe em nossa vida para nos conduzir a isso. Todos nós temos problemas, lutas e dificuldades. E porque nós sabemos disso, nós não podemos dizer que que o meu problema não é real. Talvez você pode estar achando que eu não estou vendo exatamente o seu problema, mas eu não quero exagerar no seu problema, na sua situação difícil, naquilo que você está atravessando. Mas uma coisa é que você precisa saber e guardar no seu coração. Por mais difícil, por mais trágico que seja o seu problema, o Deus a quem você serve é maior. A postura de se fechar, de se deixar levar pela depressão, a postura de ficar prostrado e se achando uma vítima. Na verdade, meu irmão e minha irmã, é aquilo que o inimigo quer ver em você. Mas nós temos que lembrar que nós somos pessoas espiritualmente sadias e que nada, absolutamente nada, vai nos conduzir por este caminho. Mas o Deus Todo-Poderoso vai nos conduzir para a vitória. Por mais que as pessoas se compadeçam da nossa situação, por mais que as pessoas ouçam a nossa história. Por isso, no dia de hoje, eu quero que você tenha a consciência, a certeza de que estar em Cristo não significa que não teremos problemas. Jesus já deixou isto avisado, de que segui-lo não é viver no mar de rosas. Ele nos disse claramente que esse mundo em que vivemos jaz no maligno. Se o sistema desse mundo fosse contaminado pela influência do maligno, é claro que ele vai nos atacar. É claro que ele vai nos afligir. É claro que ele vai tentar de todas as formas nos destruir. Mas nós temos conosco aquele que nos garante a vitória, Jesus. 1 Coríntios 15, 57 diz: Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não nos orientou a cair em depressão, sentar num canto e chorar até que a resposta chegue. Não, ele disse: tende bom ânimo. João 16, 23. Mas o que ele quis dizer com isso? Não se posicione como vítima. Não se posicione com a postura do tipo não posso, não consigo, não tenho, sou coitado, não sou inteligente o suficiente. Falta todo tipo de oportunidade para mim, ou não tenho recursos. A palavra é que nos diz, e eu repito, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nesta frase, não está escrito que todo aquele que tem formação na universidade vence o mundo, que aquele que nasceu em berço de ouro vence o mundo, que todo aquele que tem a pele dessa ou daquela cor vence o mundo, que todo aquele que sabe falar bem em público vence o mundo. Segundo esse versículo, basta ser nascido de novo para vencer o mundo, independentemente de qualquer outra condição que se possa ver ou sentir no mundo natural. Mas apesar da vitória te pertencer, você tem que crer nessa verdade.
e se apegar a ela, para que essa vitória, a que você tem direito, ela se manifeste na sua vida. Por isso é que você precisa cultivar a fé. E como nós cultivamos a fé? A fé vem por ouvir, ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Também lendo, meditando na palavra de Deus. A palavra que liberta, restaura, fortalece, muda e transforma. E se você está passando por momentos difíceis, anime-se e seja encorajado pela palavra de Deus. Tenha o hábito de ouvir e tornar a ouvir, ao longo da semana, mensagens de fé e de graça. Faça um favor a si mesmo e não dê ouvidos a palavras ou pregações que, dizendo-se realistas, terminam, na verdade, por ser legalistas, estimulando na realidade a incredulidade, o medo, a insegurança e até coisas semelhantes, te colocando para baixo e também te desestimulando na fé. Essas são mensagens que nós podemos dizer mata a fé. É a continuidade em ouvir mensagens que te estimulam a crer, que fazem com que a palavra de Deus vá criando raízes dentro do seu coração e ocupando um espaço que talvez você esteja no seu coração dominado pela angústia, pela aflição e pela depressão. E se você fizer isso, em breve, você começará a andar em uma dimensão diferente. O texto bíblico, em Colossenses 1, do versículo 9 a 23, nos mostra a nossa condição e a maneira como Deus quer que você vive. Esse texto fala sobre ter sabedoria e entendimento espiritual a respeito da vontade de Deus. Quando uma pessoa não tem nenhum desses dois itens, começa a atribuir a Deus todos os seus problemas, todas as suas lutas, todas as suas dificuldades. É o que nós vemos aí, muitas pessoas achando que Deus é culpado disto ou daquilo, achando que uma depressão, uma doença, um problema financeiro, uma falência ou qualquer outra crise provém de Deus. Mas nós precisamos conhecer o Deus da salvação, porque nada disso faz parte da vontade dele para a sua vida. Não podemos atribuir a Deus a vontade do diabo. É isso que os fariseus faziam com Jesus, porque não tinham sabedoria, não tinham entendimento espiritual algum. Eles olhavam para Jesus e diziam que ele curava por causa do espírito de Belzebu que estava sobre ele. Ou seja, na concepção deles, aquilo que era resultado da unção do Espírito Santo sobre Jesus, para eles, era ação de Belzebu. Mas a plenitude do conhecimento sobre a verdade de Deus, que o apóstolo Paulo se refere, é que nos dará condições de vivermos de modo digno no Senhor. Assim, nos tornamos aptos para receber o que Deus planejou para nós. E a partir desse texto de Colossenses, eu quero convidar você a fazer um propósito em seu próprio benefício, começando a orar por você mesmo a partir de hoje e pedindo a Deus que esse espírito dê sabedoria para que você possa transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. E com a assiduidade dessa oração, você verá como a sua visão sobre você mesmo e sobre as coisas ao seu redor será completamente transformado. E por isso, eu te digo, seja ousado e resistente. Depois, Deus, como nós sabemos, ele nos deu ousadia. E essa ousadia, ela não foi à toa. Ele nos capacitou para ter a postura corajosa de dizer para o mal que existe no mundo espiritual, que ele não pode se meter conosco, porque nós somos mais que vencedores. Você tem que usar esta
ousadia que Deus te dá, porque o inimigo, ele usa da ousadia dele a ponto de tentar minar o seu ânimo, a sua coragem, a sua fé. E ele tenta trazer pressões sobre você que a carne diz que são insuportáveis, mas na verdade não são, porque Deus te fortalece. O objetivo do inimigo é o mesmo dele sempre: arrumar um jeito de nos destruir das mais variadas formas. A Bíblia fala que ele está continuamente andando em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas veja, ele não devora quem ele quer, como se dissesse, escolhe essa pessoa, essa outra, e acabou. Não. O que a palavra nos diz é que ele fica rondando pessoas, procurando alguém que possa vitimar. Quem é que está dando sopa? Quem é aquele que eu consigo derrubar? Quem é aquele que eu consigo devorar? Eu gostaria daquele, mas eu não posso, porque aquele outro é cheio de fé, é decidido demais, é muito corajoso, chega a ser abusado. Enfim, o inimigo anda ao derredor, reparando em você e em mim. Na verdade, vendo como cada um de nós se posiciona. Ele está com vontade de nos devorar, mas o que ele vai fazer depende única e exclusivamente de você, de mim, de cada um de nós. Qual é a sua tarefa nessa história? Sabe qual é? Fechar as brechas para que ele não possa jamais encontrar em você um espaço para entrar e para destruir. Se você continuar firme no seu posicionamento em Cristo Jesus, se você usar da ousadia que Deus já te deu, se você mantiver viva dentro de você a certeza de quem você é em Cristo, daquilo que você pode e daquilo que você tem nele, o inimigo terá que procurar outra pessoa para dar o bote, porque com você ele não terá vez. Temos um oponente e isso não mudará enquanto vivermos nesta terra. Passamos por muitas lutas, mas temos um Deus maravilhoso que tem o controle de todas as coisas e que nunca deixará de ser soberano e de zelar por nós. Quando você estiver no meio de um problema, a primeira coisa que precisa lembrar é que Deus é bom. Que não foi ele quem te conduziu para a tribulação e nem foi ele que colocou você nesse problema, muito menos quem enviou o problema, mas ao contrário, ele tem para você a saída e a resposta. E se você ficar perplexo, não deixe o desânimo prevalecer na sua vida. Se você for perseguido, se sentir humilhado por causa de piadinhas ou ironias sobre a sua fé, se fizerem para você perguntas capciosas sobre a sua igreja, sobre o seu pastor, querendo te envergonhar, lembre-se que você não está desamparado. Se você ficar abatido porque vê essa ou aquela pessoa com uma doença séria, que mesmo com tratamento parece não ter solução, ou porque você não consegue evoluir no seu trabalho, e isso muitas vezes tem te levado à depressão, posicione-se e creia. Você e sua família não serão destruídos, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está neste mundo. Preste atenção, você não pode ficar parado como um espectador, deixando o inimigo passar por cima de você como se fosse um trator. Você tem consciência de quem você é em Cristo? Tem? Deus te vê como vitorioso, não como um covarde, como um pobre coitado. E Ele espera que você faça jus a este título e a condição que Ele te deu pela graça. Capacitação é o que não te falta. Por isso, você precisa se enxergar sob a mesma perspectiva que Deus te enxerga. Se você já faz ou fará terapia um dia, deve saber que um psicólogo tem a função de ajudar a pessoa a se conhecer melhor,
para que ela resolva algumas questões internas. E eu reconheço, claro que isso tem o seu valor. No entanto, isso se limita ao campo natural. Mas se você assumir quem é do ponto de vista do espírito, não existirá problema, barreira ou desafio algum diante de você que te fará se sentir incapacitado ou mesmo derrotado. Você não está sozinho e não será destruído. Você não é uma vítima em nenhuma hipótese ou condição. Você é um vencedor. Ou melhor, mais do que um vencedor, a partir do momento em que você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, tenha essa consciência. Mas eu quero também te lembrar de algumas características relacionadas ao espírito e ao caráter de um vencedor. Talvez você pergunte, mas por que isso? O que isso tem a ver com ser vencedor e com ser vítima? Nós temos o texto de Gênesis 11, do 27 ao 32, que fala de Abrão e fala de Ló. Esse é o resumo da história de Abraão. Mas por que essa história está na Bíblia? Porque nós temos algo que aprender com cada um dos que participaram dessa jornada. Em Atos 6, do versículo 8 em diante, vemos a história de Estevão, um homem cheio do Espírito de Deus, que havia sido acusado de heresia pelas autoridades religiosas e, por isso, estava se defendendo diante dos seus acusadores. E pouco antes do seu apedrejamento e da sua morte, ele dizia: "Vós, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei." A palavra diz que Deus chamou Abraão, ainda antes dele morar em Harã. Ele o chamou quando ainda morava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Na Mesopotâmia, a lua era adorada como uma deusa. Um dia, Abraão sobe no terraço da sua casa para adorar a lua, e o Deus verdadeiro fala com ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele desce de lá muito impactado com aquela experiência, disposto a fazer o que Deus havia lhe dito. Nós imaginamos que quando Abraão ouviu a ordem de Deus, ele colocou as trouxas dele em cima de um camelo e saiu no dia seguinte. Mas a sua saída não foi tão rápida, porque ele ainda tentou convencer a sua família a ir com ele. Pelo que nós vemos no contexto da história de Abraão, contada no livro de Gênesis, Tera, o pai de Abraão, não tinha nenhum bom motivo para sair de Ur dos Caldeus e ir na direção da terra de Canaã. Para nós, fica fácil saber que o local para onde Deus intencionava levar Abraão era Canaã, pois nós já lemos o final da história. Mas Abraão não sabia qual era o destino final. Tudo o que ele sabia é que seria uma terra onde manava leite e mel, mas que era até então um local não revelado por Deus. Então, é muito provável que Abraão tenha levado um tempo incentivando o pai a ir com ele, baseado no chamado que Deus fez. Talvez ele tivesse tido algum tempo tentando mostrar ao pai que ele deveria estar junto com eles, porque ele disse que o Deus que o chamou foi o Deus que criou o universo, o Deus que está muito acima do que qualquer outra deusa que eles adoram. E ele disse que Deus tinha uma bênção especial para a vida dele. Ele disse que nós precisamos sair daqui
para ir para uma terra que ele vai mostrar que é uma terra de bênção, uma terra muito mais abençoada do que aquela que estamos agora. E ele convidou seu pai: vamos comigo, meu pai. A gente não sabe precisar por quanto tempo Abraão ficou aguardando o pai se decidir. Mas um dia, Tera disse que ia acompanhá-lo naquela jornada. Talvez até motivado por já ter pedido um dos 3 filhos, Harã, ele concordou em começar uma nova vida. Então Abraão, com a esposa Sara, seu pai Tera, e Ló, seu sobrinho, filho de Harã, o irmão de Abraão que havia falecido, partem de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Essa jornada equivale, na verdade, à nossa jornada de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo é orientado pelo Espírito. Ele muitas vezes não sabe para onde está indo, porque o Espírito sopra para onde quer e ele vai sendo levado. Nós podemos estar bem na cidade onde vivemos, aparentemente estabilizados, e o Espírito Santo nos levar para uma outra cidade ou até mesmo para um outro país. De repente, Deus abre uma oportunidade de mudança de emprego e às vezes até de carreira. Se estivermos nas mãos de Deus, não sabemos o que pode acontecer amanhã. Deus quer conduzir a nossa vida e a nossa parte é nos deixar conduzir por Ele. Isto é uma jornada de fé. Assim como Abraão e aquele grupo de familiares saíram em direção a Canaã, a terra da promessa, muitos de nós também estamos buscando uma plenitude de bênçãos para a nossa vida. Estamos nessa marcha de fé, mas o problema é que nem todo mundo chega lá, como aconteceu com Tera, pai de Abraão, que decidiu ficar na metade da jornada. Muitos sequer saem do lugar, a exemplo do que fez Naor, o outro irmão de Abraão. Como falamos, a Bíblia diz que Naor nem saiu de Ur dos Caldeus. Quando a família de Abraão decidiu levantar acampamento, ele foi o primeiro a dizer que não ia. Às vezes, as pessoas, até mesmo nós, agimos como Naor. Damos uma checada na nossa vida e achamos que está bom, do jeito que está. É claro que sempre pode melhorar, mas por comodismo, não mexemos em nada. Hoje, é difícil quem não tem uma TV de LED, de plasma, que nos oferece uma imagem de alta resolução. Mas você se lembra de como era a qualidade do que vimos na tela de uma TV alguns anos atrás? Antigamente, as TVs eram de tubo e nós achávamos que a imagem era nítida. Na verdade, nós estávamos acostumados a ver tudo embaçado e indefinido, embora achássemos que era tudo muito nítido, por não termos nenhum outro parâmetro de comparação. E se naquela época alguém sugerisse trocar a sua TV por uma mais moderna, provavelmente você diria: mas para quê? Eu estou bem, essa televisão funciona muito bem. Em outros tempos, aquela televisão podia parecer boa, mas hoje achamos péssima, porque ficamos mais exigentes ao passarmos a ter acesso ao ótimo. Naor pensou: eu nasci aqui, vivi aqui, meus irmãos, meus vizinhos são todos conhecidos, por que eu vou sair daqui? Eu tenho vivido aqui e eu vou morrer aqui. Com isso, ele nem deu início à jornada de fé. Sem saber, ele se recusou a ser um vitorioso. O pior é que hoje também há pessoas que frequentam os cultos da igreja, que ouvem a palavra de Deus, no mínimo todo domingo, mas no seu íntimo tomaram a decisão de não se tornarem vitoriosas,
quando se conformaram em ser meros ouvintes da palavra e não praticantes. Ao olhar para Tera, pai de Abraão, vemos que ele agiu de modo diferente de seu filho, Naor. Ele saiu da mesmice quando partiu de Ur e deu início à jornada de fé em direção à bênção, aos planos maiores e melhores que Deus possuía. Contudo, ele parou no meio do caminho, em Harã, e ali ficou até a sua morte. Se você verificar os mapas que a maioria das Bíblias tem e olhar o trajeto de Ur para Canaã, verá que Harã fica exatamente na metade do caminho. É bem provável que tenha sido o próprio pai de Abraão que tenha batizado a cidade com este nome em memória do filho que havia morrido. É mais ou menos aquela frase que muitas vezes ouvimos: fulano de tal nadou e morreu na praia. Se você parar para pensar, a praia é o lugar mais próximo da salvação, mas é também um local de grandes possibilidades de se morrer afogado. Próximo à praia, as ondas estão batendo. Existem muito mais correntezas puxando a pessoa de volta para dentro do mar. E se for um dia de mar agitado ou de ressaca, a pessoa ainda vai sofrer com as ondas quebrando na cabeça dela quando começar a se aproximar da arrebentação. Além do mais, depois de nadar e nadar na tentativa de chegar, se estiver muito cansado e desgastado em suas forças. E foi isso o que aconteceu com Tera. Ele foi com Abraão em direção a uma conquista grandiosa, mas desistiu no meio do caminho. Ou como diz a metáfora que estamos usando, nadou, mas morreu na praia. E eu te pergunto, e você? Você vai adiante ou vai parar no meio do caminho? Deus não nos salvou para sermos aqueles que não começam a sua jornada porque se acovardaram e decidiram se acomodar. Também não nos salvou para desanimarmos no meio do caminho e desistirmos. Na verdade, só existe uma condição para que um de nós desista de algo, se Deus nos falar que tem outros planos para nós. Mas se Deus não falar isso com você, ainda que as circunstâncias te digam para jogar tudo para o alto, ainda que a sua carne te pressione dizendo que você não aguenta mais, persevere e continue. A carne sempre vai soprar no seu ouvido. Olha quanto você está sofrendo, a sua luta está tão grande, você não acha melhor desistir? E ela também vai te incentivar a fazer aquela cara de sofrimento, porque assim todos vão se compadecer e logo você vai angariar alguma simpatia das pessoas à sua volta. O único que foi adiante com Abraão foi Ló, o seu sobrinho. Mas o problema de Ló é que ele não tinha um relacionamento pessoal com Deus, mas pretendia andar na carona da fé do seu tio Abraão. Ainda vemos muito isso por aí. Eu não conheço Deus, mas eu tenho intimidade com Ele. Mas eu estou na carona da fé da minha esposa porque ela é cristã e ora por mim. Então eu sei que vou me dar bem de alguma forma. Ló não tinha uma visão para a sua própria vida. O que ele pensava? Eu não vou na onda do meu tio. Se ele se der bem, eu também me dou. Não, eu disse, eu vou na onda do meu tio, porque se ele se der bem, eu vou me dar também. E tem muita gente que não tem o desejo e não tomou a decisão de conhecer mais de Deus, de percorrer o seu caminho, mas fica na carona da fé de alguém, muitas vezes do próprio pastor. E Ló andava com Abraão, mas na primeira oportunidade ele abandonou o tio, sem aprender o segredo de como ser abençoado. Segredo esse que Abraão conhecia muito bem. Chegou um momento em que Ló pensou, eu andei na carona da bênção do meu tio e me dei bem. Nós começamos a criar cabras, ovelhas, gado,
e os nossos rebanhos cresceram e eu fiquei tão rico quanto ele. Deu certo esse negócio de andar na carona da bênção dele, mas agora, chega, agora é a hora da minha independência. Acontece que ele ainda não tinha conhecimento de quem Deus era, mas achava que podia se virar sem ele. A certa altura, os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló começaram a se desentender. E Abraão não queria se desgastar por causa disso. Então, ele sugeriu que cada um fosse para um lado, mas deixou Ló à vontade para escolher para qual lado ele queria ir. Ló nem pensou duas vezes. Do alto de uma colina, ele viu um lado com uma campina regada, ou seja, rio, pasto, uma terra fértil, e do lado oposto parecia um deserto seco e árido. E ele não teve o mínimo pudor, depois de tudo que o tio tinha feito para ele, de escolher a terra que lhe parecia a melhor. Você acha que Abraão discutiu, se aborreceu, teve medo de se dar mal? Não. Ele concordou com Ló. Pegou seu gado, seus servos e foi para o lado do deserto. A Bíblia diz que a primeira coisa que Abraão fez, quando chegou naquele pedaço de terra seca, foi começar a cavar, para ver se achava água, e onde ele cavava, a água brotava. Ele começou a regar a terra, e a partir daí, começou a germinar pasto, naquilo que até então era um deserto. O gado, ele foi sendo alimentado, e todos os servos de Abraão saciados. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós vemos que aquela terra seca se transformou completamente e virou, na verdade, um lugar extremamente fértil. Já Ló começou a criar o seu gado naquele local que aparentemente estava pronto. Cada pessoa e cada caravana que passava por lá acabava ficando, e em pouco tempo ali se formaram duas comunidades, Sodoma e Gomorra. O resto da história você já sabe. Mas eu quero te dizer que a bênção de Deus está sobre você. Quando estamos em Cristo e confiamos nele, não importa onde Deus está nos levando. Se formos para um lugar maravilhoso, vamos entrar e a terra vai continuar prosperando. Mas se formos parar no deserto, vamos cavar e lá brotarão bênçãos. Não interessa onde você vai estar. O que importa é que Deus está com você no local para onde Ele te mandar. Lembre-se sempre que o melhor lugar do mundo para se estar é no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que nós temos a bênção de Abraão. Isso significa que onde você colocar a planta dos seus pés, a bênção estará ali. Talvez você diga que você arrumou um emprego, que é uma empresa ruim, uma empresa pequena. Não importa. Você chegou lá e se você chegou, a bênção chegou junto. Por isso, meu irmão e minha irmã, você tem a bênção de Abraão. Você pode não ter um monte de títulos, de diplomas, mas você tem o Espírito de Deus. Você que quer ter uma visão a respeito de quem você é no mundo espiritual, saiba que em Cristo você é mais do que vencedor. E Deus tem para nós muito mais do que nós podemos pedir ou imaginar. Efésios 3:20. E a palavra de Deus, ela vai além. Ela diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. E eu garanto para você que nós não estamos falando aqui apenas do céu, de toda a vida que você ainda tem para viver, mas na verdade de toda a vida que você ainda tem para viver aqui nesta terra. As lutas, elas sempre existirão, mas você é capacitado para enfrentá-las
todas destemidamente e, o principal, vencer. Então, não desperdice a sua vida por causa de uma mentalidade de vítima. Se você está em Cristo e é um cristão genuíno, nascido de novo, você não é um pobre coitado. Você é, sim, um abençoado e tem todas as condições de deixar para trás as coisas negativas do seu passado, as suas inseguranças, os seus medos, as suas dúvidas e as memórias doídas para viver, a partir de agora, uma vida nova, uma vida plena em Cristo Jesus. Deus planejou para você uma vida vitoriosa. Então, viva essa vida abençoada em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Nós vamos agora orar por cada um que está nos acompanhando, para que você tenha essa convicção e certeza, para que você saiba que onde você for, você tem a bênção de Abraão. E o Senhor, Ele vai entrar com a providência, a resposta, você que está passando por problemas e dificuldades, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque sabemos que somos mais do que vencedores. Sabemos que temos a bênção de Abraão. E onde quer que estejamos, Pai, tudo irá prosperar, porque nós somos abençoados, nós somos vitoriosos. Em resumo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. E você que está me ouvindo, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e se você quer recebê-lo como único e suficiente Salvador, ou você um dia se afastou dos caminhos do Senhor e quer retornar à casa do Senhor, você poderá me ligar no seguinte telefone: 0 operadora 11 9 4229 5533. Repetindo, 0 operadora 11 9 4229 5533. E também eu os convido a ingressar na nossa página do Facebook ou então no canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.